apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta do missionário Paulo à igreja de Tessalônica, à igreja de Itambaracá. A primeira carta de Paulo à igreja de Itambaracá. A primeira carta de Paulo a você, endereçada a você. Capítulo de número 4. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de pensar na pergunta: você é a igreja do arrebatamento? Você é a igreja que Jesus voltando, você sobe com Ele? A descrição na palavra de Deus do arrebatamento, que Jesus não vai chegar a tocar na terra. Nas nuvens do céu Ele vai chamar você. Ele vai convocar você. Eu confesso que eu não era a igreja do arrebatamento. Eu confesso que eu nem conhecia e sabia que aconteceria o arrebatamento. Eu confesso que quando eu fui conhecendo a igreja que Jesus Cristo vem buscar, diante das suas qualificações, das suas características, dizia assim: eu não sou a igreja do arrebatamento. Para a honra e glória de Cristo Jesus, eu posso dizer nesta noite com convicção no meu coração, na minha alma, nas minhas entranhas: eu sou a igreja do arrebatamento. E quando Cristo voltar, eu estarei indo junto com Ele. O arrebatamento já está acontecendo. Ele não vai acontecer. Ele já está acontecendo. Por quê? Porque muitas pessoas estão morrendo. E muitas pessoas já estão se encontrando com Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, diz que Estevão estava sendo apedrejado, o discípulo Estevão, ele foi apedrejado porque ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele disse que Deus habita no coração do ser humano. Por isso Estevão foi morto apedrejado. E lá no texto diz que quando Estevão entrega o espírito dele, ele vê o céu se abrir e ele vê Jesus ficar de pé para o receber. Amém. Para aqueles que estão morrendo, e existem muitas pessoas morrendo, o arrebatamento já está chegando, porque já estão encontrando Jesus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo começa dizendo que ele não quer que eu e você não tenha conhecimento com respeito aos que dormem, porque Paulo chama as pessoas que morrem, elas estão dormindo. Dormindo como acontece nos dias de hoje, você deita, de repente já tem que levantar, porque já está na hora de levantar, e você nem percebeu que você dormiu 8 horas, 10 horas, você não percebeu. Então Paulo começa a nos instruir sobre a questão das pessoas que dormem, as pessoas que morrem, para não vos entristecer, não é para vocês ficarem tristes com as pessoas que estão morrendo. Um ente querido, um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, um marido tão querido, a esposa tão amada, ela está partindo. É incrível que de repente as pessoas estão conosco tomando um belo café, de repente elas morreu. Aconteceu, infartou, fulminante, partiu, aconteceu um acidente, foi embora. Paulo está dizendo: não fique triste, como os demais, que não têm esperança, não sabem para onde vão, porque o cristão, ele sabe para onde vai, ele sabe que tem casa preparada da parte de Deus. O arrebatamento já está acontecendo pelos filhos de Deus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê? Amém. Que Aleluia. Jesus morreu e ressuscitou e ele está vivo? Glória a Deus. E quando ele morreu, ele pegou a chave do inferno. Aleluia. Há comentários que quando Jesus morre,
As trevas acharam que tinham vencido. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Aleluia. E Ele está vivo no nosso meio. Glória. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que estão mortos. A palavra de Deus diz que Jesus voltará como um ladrão, no sentido assim, ninguém sabe quando o ladrão vem, senão fecharia a porta, não chamaria a polícia. A simbologia da volta de Jesus é repentina, de repente, sem ninguém estar esperando. Jesus está voltando. Você é a igreja do arrebatamento? Aleluia. Você quer ser a igreja do arrebatamento? Eu não era a igreja do arrebatamento. Paulo continua: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, arrebatamento daqueles que estão vivos, aqueles que não vão experimentar a morte física. Paulo começa a nos orientar. Tem adesivo colocado em para-choque de carro, em vidro traseiro do carro, dizendo assim: se esse carro ficar sem o seu condutor e desgovernar, é porque o motorista foi arrebatado. E é isso mesmo, queridos. Aviões cairão sem os seus pilotos e copilotos, porque foram arrebatados. Carros, caminhões ficarão sem os seus condutores, porque foram arrebatados. Os irmãos e irmãs da oração foram arrebatados. Estava trabalhando lá no seu trabalho, professor dando aula, foi arrebatado. Cadê o professor? Cadê o professor? Foi arrebatado. O arrebatamento acontecerá na igreja. Aleluia. E para ser cidadão do arrebatamento, primeira coisa, ter Jesus no coração. Os arrebatados e aqueles que um dia, em algum momento da sua vida, confessaram e declararam Jesus como o único Senhor e Salvador, que está em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus e com o seu coração você crer, de amar a Ele, confiar nele, depender dele, obedecer a Ele, você é salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a eternidade. A igreja do arrebatamento tem Jesus Cristo no seu coração. A igreja do arrebatamento é lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém. É incrível que nas nossas famílias, irmãos, nós não temos todos a igreja que será arrebatada. Como eu conversava com a falecida Dona Maria, minha mãe, minha amiga, sobre a necessidade dela ter uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento com Jesus e amar a Jesus. E confiar em Jesus e depender totalmente de Jesus. A igreja do arrebatamento é a igreja que depende dele, confia nele, ama ele. Amém. Esta é a igreja do arrebatamento. Por isso que eu digo, algumas pessoas ainda não são a igreja do arrebatamento. Algumas pessoas estão em dúvida. Por quê? Porque a igreja do arrebatamento assume um compromisso com Jesus. E quando que eu assumo um compromisso com Jesus? Quando eu desço as águas do batismo. Irmãos, eu digo para o reino espiritual das trevas, eu pertenço a Jesus através do símbolo do batismo. Quando você desce as águas, tem uma multidão de anjos celestiais. Aleluia. Contemplando você descer as águas, nascendo de novo para Jesus. A igreja do arrebatamento é uma igreja que não corre, não foge do batismo nas águas. Assume o compromisso. Eu lembro quando eu e a irmã Sirene tomamos a decisão de descer as águas, nós tivemos que enfrentar uma grande pressão familiar, porque nós já éramos batizados quando bebês. Como vai batizar de novo? Isso não pode! Quando bebê, nós nem sabíamos quem era Jesus. Quando bebê, nós nem conhecíamos Jesus e fomos crescendo sem conhecer Jesus. Nós fomos conhecer Jesus adulto. Nós vamos ter uma experiência com Jesus Cristo vivo depois de adultos.
Nós fomos conhecer um Jesus que cura, que liberta, que restaura, que renova, que batiza com o Espírito Santo em adultos. E era a nossa fé nesse Jesus que nos levou a nascer de novo nas águas do batismo. A igreja do arrebatamento não tem vergonha de quem vai achar ruim de você descer as águas, porque você crê naquele que você está no seu coração, você recebeu. Eu frequentava uma religião. Nós frequentávamos uma religião. Frequentávamos uma religião, comungávamos uma religião, não tinha um relacionamento com o Todo-Poderoso que é Jesus Cristo, até conhecermos a Ele e Ele se manifestar a nós. Se você quer ser a igreja do arrebatamento, você precisa descer as águas do batismo e confirmar a sua fé naquele que é todo-poderoso. Paulo continua falando para a igreja: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo isso, que Jesus vem nos buscar. Alguns aqui não experimentarão a morte, serão arrebatados vivos. Alguns experimentarão a morte, segundo Paulo. Jesus vem buscar a sua igreja. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Irmãos, isso parece coisa sobrenatural. Isso parece um negócio assim absurdo. Isso aqui parece um negócio de filme de Spielberg. Vocês já imaginaram isso? Você vê aquele monte de gente subindo. O nosso pastor amado, Acete de Castro Martins, pastor já aposentado, mas ainda trabalhando na igreja metodista, ele que cuida das mudanças dos pastores metodistas lá em Curitiba, pastor Acedi. Ele foi ministrar numa igreja e ele falou assim: irmãos, eu parei de cantar aquele hino antigo que diz assim: vejo a igreja subindo. Irmãos, eu estou vendo a igreja subindo que eu fiquei, e eu não quero ficar, não vou cantar isso não. Porque no arrebatamento, infelizmente, muitas pessoas ficarão. E um dos porquês que alguns ficarão, quando eu leio aqui: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre no Senhor. Amém. Quando eu leio isso, alguns leem isso e falam assim: ah, está de brincadeira, não acredito. Eu não acredito que isso vai acontecer. Existem filmes, vários filmes que tratam sobre arrebatamento, e nesse filme retrata isso, que algumas pessoas que leem a Bíblia, que estão nas igrejas, não subirão, porque não acreditam que o arrebatamento acontecerá. Preste bastante atenção, porque Deus não é mentiroso. Tudo que Deus disse que vai acontecer, acontece. Então o arrebatamento é real, é verdadeiro. Será que vai acontecer? Eu estou declarando a você em nome de Jesus que vai acontecer. Por isso alguns não subirão, mesmo dentro da igreja, mesmo ouvindo essas palavras. E quando isso acontecer, você vai lembrar que nesse dia você foi ministrado nesta palavra que iria acontecer a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e muitos ficarão. Consolai, pois, uns aos outros com estas palavras: a volta de Jesus está breve. Os estudiosos não chegaram a um consenso sobre se a volta de Jesus, o arrebatamento, vai acontecer antes do período de dores que está lá em Mateus 24 e 25. Depois você pode ler o período de dores, de sofrimento, terremoto, maremoto, vendaval, tudo que é de ruim acontecendo na face da terra. Os estudiosos estão dizendo que esses sinais já estão acontecendo. Estes sinais já estão acontecendo. Pai mata filho, filho mata pai, aquela coisa toda, maremotos, terremotos, onde nunca houve isso está acontecendo, então já tem sinais. Alguns dizem que o arrebatamento vai acontecer
antes do período de dores. Outros dizem que o arrebatamento vai acontecer no início do período de dores. Outros vão dizer que no meio do período de dores, Jesus vem buscar a sua igreja. Irmãos, não existe nenhum texto que fala quando Jesus vai voltar. Mas Ele vai voltar. Amém. Porque Ele disse que Ele vai voltar. Amém. Se o arrebatamento vai acontecer em que período, irmãos? Não nos deve nos interessar. Que período vai acontecer? Devemos estar preparados para o arrebatamento. E eu pergunto para você nesta noite, neste lugar, você está preparado para Jesus te arrebatar? Se você quiser interpretar de uma outra forma, você está preparado para morrer? Ministrando ao nosso curso de discipulado de pregadores lá em Bandeirantes, o metodista tem que estar preparado para pregar a mensagem e para morrer. Você está preparado para o arrebatamento, Jesus voltar e levar você? Você está preparado para Jesus chamar você dormindo? A morte do meu avô foi assim. Ele deitou para dormir e não acordou. Morte serena. Você está preparado para o arrebatamento? Você quer se preparar para o arrebatamento? Seja sincero com você mesmo. Você está preparado para Jesus chamar você, convocar você? Na nossa família nós temos uma brincadeira que morte é que nem senha de banco. Chamou a tua senha, não tem jeito, não tem como trocar, não tem como passar para outro. Senha de banco ainda dá, né? Para você passar para a pessoa, né? Passa na minha vez aí, vai na minha frente aí. Não. Chegou o momento do teu arrebatamento, de Deus recolher você, meu irmão, minha irmã. Que nós vamos fazer uma grande festa de louvor e adoração, se você estiver firme com Cristo Jesus. Pastor Jonas, da igreja Setor Norte de Londrina, faleceu essa semana passada. Pastor Jonas, um homem de Deus, diz que o culto de ofício fúnebre foi uma festa. Ele separou todos os cânticos de alegria, porque ele não queria nem triste, porque ele sabia para onde estava indo. Pergunto, você sabe para onde você está indo? Amém. Assumiu de fato o compromisso com Cristo Jesus, não com a igreja, não é religião, por favor, irmão. Religião não salva ninguém, nenhuma religião. Quem salva é Jesus Cristo. Amém. O compromisso é com Ele. Aleluia. A pessoa que verteu sangue na cruz, que enfrentou lá as dores, a pessoa que foi Jesus. Deus enviou Ele para isso. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira característica da igreja do arrebatamento que eu preciso desenvolver, se eu quero ser a igreja do arrebatamento. Olha lá no capítulo 4, no versículo de número 3. Tessalonicenses 4:3. Nós lemos de 13 a 18. A primeira característica que eu preciso desenvolver dia a dia. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso, se eu quero ser a igreja do arrebatamento, se eu quero estar preparado para Deus me levar a qualquer momento e herdar a glória eterna com Ele, eu tenho que estar buscando vida de santificação. Buscar vida de santificação, queridos, é deixar o pecado. E aqui fala de um pecado que está muito em voga e muito em moda. Já estão questionando, será que existe algum homem, alguma mulher fiel que não adultera, que não prostitui, que não vende o seu corpo, que não pratica outros pecados? É quase como político. Existe algum político honesto? Tem, existe. Porque existem pessoas no caminho de santificação, irmãos, a qual não abre mão, não faz barganha, não vende. Essa foi uma pergunta que a minha filha fez enquanto adolescente. Professor de filosofia, mexendo com a cabeça das crianças, dos adolescentes, falou numa aula assim para os adolescentes: todo homem tem o seu preço e ele é comprado. E a minha filha chegou em casa: pai,
O senhor acredita nisso, que todo homem tem o seu preço? Eu falei, eu não posso falar dos outros homens, eu posso falar da minha pessoa. Seu pai não se vende. Perder a salvação por se vender? De jeito nenhum. É que nem Esaú, trocou a bênção por um prato de lentilha, estava com fome. Se os outros vão se vender, se vão se comprar, se deixar comprar, porque só tem gente comprando, porque tem gente que vende. A verdade é essa, a prostituta só existe porque tem alguém que compra o trabalho dela e está fora da vida de santidade. Aí o arrebatamento vem e vai ficar, porque está em pecado, irmãos. Romanos 3,23 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sem santidade não verá Deus. Crente desonesto não vai subir, não tem jeito, passar perto do outro, não vai. Eu não posso e nem vou dar conta da vida de ninguém, eu vou dar conta da minha vida. E eu sou a igreja do arrebatamento. Pela misericórdia do Senhor. É porque o Senhor é que nos fortalece, é o Senhor que nos dá a condição de viver vida de santidade. Viver vida de santidade é abrir mão da fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Viver vida de santidade é amar a Deus. Amar a Deus. Viver vida de santidade é desenvolver comunhão com Deus. Então, o primeiro aspecto que se você deseja, se você é a igreja do arrebatamento, busque viver santidade. Não apenas quando o pastor está olhando, não apenas em lugares públicos. Viva a santidade lá na sua casa, sozinho, no seu quarto. Quando você liga seu computador, seu notebook, pega o seu celular, olha o que você está navegando, olha o que você está ouvindo, olha o que você está vendo. Viva a vida de santidade na presença de Deus, onde só você e Deus estiver. A igreja do arrebatamento, irmãos, não tem vergonha de Deus. Não tem vergonha das coisas de Deus. Não tem vergonha de carregar a palavra, de ler a palavra. A igreja do arrebatamento é a igreja que tem ousadia, intrepidez, crê no Senhor Deus, em tudo que Ele falou, em tudo que está escrito. Pratica aquilo que está escrito, irmãos. A igreja do arrebatamento pode até falar assim: olha, minha vontade é essa, mas em obediência à orientação de Deus eu vou fazer diferente. Como eu estou com vontade de dar um safanão em você. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que vencer o mal com o bem. Só não vou te beijar porque não vamos exagerar, mas eu não vou pagar o mal que você está me fazendo com o mal. A igreja do arrebatamento, primeira coisa, vida de santidade. Dá prioridade na vida de santidade. Segundo aspecto, que também está nesse texto, capítulo 4, versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, e que deveis amar uns aos outros. Tessalônica 4, versículo de número 9. A segunda característica que precisamos desenvolver uns com os outros é amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para que todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo vos exorto, irmãos, progredis cada vez mais. Precisa amar o alcoólatra, precisa amar a prostituta, precisa amar o ladrão, o assassino, o sequestrador. Precisa amar. Não é quer dizer que nós vamos concordar com a conduta, com o comportamento. Não, isso não. Mas nós precisamos amar uns aos outros. A igreja do arrebatamento é conhecida por aquela que ama as pessoas. Está com dificuldade de amar a sogra, o sogro? Está com dificuldade de amar o patrão, o encarregado, o superior? Está com dificuldade de amar o líder de ministério, o líder? Está com dificuldade de amar o seu vizinho? A igreja do arrebatamento, irmãos, é a igreja conhecida que ama. Não é um amor cego, não é um amor surdo, não é um amor omisso. É um amor que age e reage. Neste amor, nessa direção,
por amor a você eu não vou fazer isso, ou vou deixar de fazer aquilo, porque eu amo você, eu não vou concordar com o que você está fazendo. Ser a igreja do arrebatamento é ser a igreja que ama. Está com dificuldade de amar? Amor é decisão. Você toma a decisão, eu quero amar aquela pessoa. E o Espírito Santo gera esse amor maravilhoso para com aquela pessoa. Eu tenho experimentado isso, irmãos. Como eu tinha dificuldade de amar pessoas alcoolizadas por causa da minha mãe alcoólatra. Então eu tinha aversão a pessoas alcoolizadas. Eu fugia delas e elas me procuravam para conversar, para chorar, para cair sobre mim, assim, bêbado. Aí eu pedi para Deus, eu quero amar pessoas alcoolizadas. E Deus colocou amor para com eles, para com a minha mãe. Querido, ser igreja do arrebatamento é desenvolver amor prático. Amor que serve, amor que passa tempo junto, amor que dá presente para a pessoa que você ama, amor que elogia, fala palavras de bênção, amor que tem afetividade, tem um toque, tem um abraço. Precisamos desenvolver as formas de amar as pessoas. Você é a igreja do arrebatamento? Como eu gostaria que você fosse. Como eu gostaria que você seja a igreja do arrebatamento. Terceira característica que apresenta aqui na carta de Tessalônica, irmãos, está lá no capítulo 2. É a terceira característica da igreja do arrebatamento, está lá no capítulo 2 da primeira carta de Tessalônica. Capítulo 2, versículo de número 2. Ser igreja do arrebatamento é querer que outros sejam arrebatados por Jesus. É não ser satisfeito em saber que eu sou do arrebatamento. Não, eu quero que outras pessoas sejam do arrebatamento. Quando nós vamos fazer missão no Ceará, em Barbalha, pertinho de Juazeiro do Norte, Crato. Quando nós vamos fazer missão lá no Paraguai, quando nós vamos fazer missão lá em Porto Seguro, na Bahia, quando nós vamos fazer missão em tantos lugares, lá em Moçambique, o meu desejo era que outras pessoas viessem fazer parte do arrebatamento. Ser a igreja do arrebatamento é desejar que outros sejam arrebatados. A última oração que eu fiz com a minha sogra, é o desejo dela tomar uma decisão por Jesus, porque a qualquer momento Jesus está arrebatando ela, querido. É esse desejo ardente de não perder a oportunidade de que outros sejam arrebatados, que outros venham herdar a eternidade, outros venham entrar no céu. Por isso, lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como em vosso conhecimento, tivemos a ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Nós estamos evangelizando o Paraguai, e o Paraguai, a nação paraguaia, ela tem o espanhol como língua materna, mas ela tem um outro idioma lá. Irmão Chico, qual que é o outro idioma? O Guarani, isso, o Guarani. E aí você começa a conversar com eles no portunhol e tem um tradutor ali, e de repente ele entra com palavras do Guarani, irmãos, e aí você não entende nada. E aí os irmãos que foram conosco visitar as casas, eles vinham e faziam aquela tradução do Guarani para o português para nós entendermos. Bati numa igreja evangélica, queria conhecer o pastor da igreja, ele veio conversar. Como está vindo aqui evangelizar sem conhecer o Guarani? Não vai conseguir evangelizar aqui sem conhecer o Guarani? Eu disse, nós temos os nossos tradutores. Porque quando você se dispõe a falar de Jesus, o Espírito Santo te dá o que falar, como falar, de que forma falar. E se for um outro idioma, se você for levar para evangelizar na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, vai ter tradutor. É só você abrir a sua boca e começar a falar de Jesus e vai ter gente querendo ouvir. A igreja do arrebatamento evangeliza. A igreja do arrebatamento
fazer uma oração e declarar todo o poder daquele que tem todo o poder, que é Cristo Jesus. Você faz parte da igreja do arrebatamento? Ou ainda existe timidez, vergonha? Ou diz assim, isso não é para mim, isso é religião? Não estou falando de religião, não fala, nem toque religião, fala da pessoa linda, maravilhosa de Jesus Cristo, que é autor e salvador, é aquele que cura, que liberta, que restaura, é aquele que tem na sua mão a solução para o seu problema, é aquele que diz assim, vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É Jesus Cristo, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Amém. A igreja do arrebatamento não perde a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus, do amor de Jesus, da salvação em Cristo Jesus, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida, aquele que só há salvação nele, não existe outro. A igreja do arrebatamento é uma igreja feliz de fazer missão. Estava conversando com a pastora Kelly lá da praia de Itapema. Irmãos, estamos orando para Deus abençoar a fazer missão naquele lugar, lá ajudando a pastora Kelly a falar de Jesus para aquele lugar. Ela mudou de endereço recentemente, temos mantido contato. Já tenho falado com o pastor de Bandeirantes para nós fazermos algumas excursões, levando pessoas que querem levar outras a conhecer a Jesus, encontros sobrenaturais que Deus planejou. Pergunto, você, igreja do arrebatamento, que vai querer estar indo junto? 2022 já estamos orando para voltar a Moçambique, na África, porque nós fazemos parte da igreja do arrebatamento que vai falar de Jesus para aquele povo lá em Moçambique. E o pastor Abel, pastor que a nossa igreja ajuda, já mandou a carta convite. Está aqui a carta convite, pastor Paulo, e traz metodista para vir nos conhecer e falar de Jesus para nós aqui. E eu falei, eu já estou profetizando que nós vamos levar uma mala de Bíblias, porque a palavra Sagradas Escrituras lá em Moçambique é muito cara. Você faz parte da igreja do arrebatamento, seu coração se incendeia quando fala de missão, de falar de Jesus. Já 2 anos nós não temos o Júlio para Jesus em alguma cidade. 2022 teremos o Júlio para Jesus em alguma cidade. Você está com seu coração incendiado para ir? Eu lembro quando o irmão Chico se dispôs a ir para o Paraguai fazer missão. Tinha uma série de coisas que Deus precisava abrir as portas, as férias. Trocou as férias dele para ir para fazer missão no Paraguai. Essa foi a condição. Porque a igreja do arrebatamento deseja fazer missão. Você é a igreja do arrebatamento? E por favor, fazer missão é estar envolvido com o ministério, estar envolvido com a obra na casa do Senhor. E ninguém fica pegando no seu pé se você vai fazer, se você não vai fazer. É como esse mural lindo, maravilhoso da família aqui, ó. A igreja do arrebatamento quer fazer algo que marque, que mostre, que revele, que diga que nós estamos numa campanha orando pelas nossas famílias. Olha que lindo esse hino de geladeira, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode vir nas sexta-feiras, às 19 horas, entrar na campanha. Eu apresento a minha família na presença de Deus. Você que precisa tanto da sua família ser alcançada por Jesus, um milagre, uma restauração, uma porta aberta. Toda sexta-feira, às 19 horas, venha, apresente a sua casa, apresente a sua família, lute em oração pela sua família. Pastor, eu já faço isso na minha casa. Vem fazer junto conosco, nos unir em oração. A igreja do arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 5, a igreja do arrebatamento, Tessalonicenses 5, capítulo de número 5, apóstolo Paulo continuando falando com a igreja do arrebatamento, capítulo 5, verso 15: evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, seguir bem entre vós para com todos. A igreja do arrebatamento não é olho por olho, dente por dente. A igreja do arrebatamento é: eu vou vencer o mal com o bem. A igreja do arrebatamento, lá em Tessalonicenses 5, capítulo de número 16, se alegra sempre, irmãos.
Se alegra com a vitória do outro, se alegra com uma porta aberta, com uma construção, se alegra por uma cura, se alegra. Lá em Tessalonicenses 5, capítulo 16. A igreja do arrebatamento, versículo 17. Ora sem cessar. Ora de manhã, ora do almoço, ora à tarde, ora à noite, ora para viajar, ora viajando, ora trabalhando, ora. A igreja do arrebatamento tem comunhão com o Senhor em oração, orar sem cessar. A igreja do arrebatamento, versículo de número 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E como algumas vezes é difícil nós praticarmos isso, dá graças a Deus em umas situações difíceis. Mas é a igreja do arrebatamento que aprende. A gente aprende a dar graças a Deus por todas as coisas. Estávamos em Moçambique e deu um problema na bomba d'água do nosso carro. Estourou a bomba d'água. A temperatura foi lá em cima. Ai, meu Deus do céu, se perdemos esse motor. Na hora o Espírito Santo falou assim: vai ganhar um novo. Na hora o Espírito Santo mandou um anjo para puxar o nosso carro e levar lá para a oficina. Na hora o Espírito Santo já mandou um anjo para levar nós para casa. Em tudo dá graça. E o touro que atravessou na frente nossa. E irmãos, estava indo quinta-feira para... Nós estávamos indo quinta-feira para Bandeirantes. Ô irmão, isso aqui é uma coisa muito séria, muito perigosa. Nós como comunidade, como igreja, nós temos que fazer alguma coisa. Alguns cavalos estão ficando soltos ali perto do cruzeiro, irmãos. E me veio a imagem lá da África. Lá era um touro. Um touro grande atravessou na nossa frente. E atrás do touro, o dono do touro. E a correia que segurava o touro. Irmãos, eu estava na pista, eu joguei o carro para o acostamento, para não atropelar o touro. Quem que eu quase atropelei? O dono do touro. E eu freiei, e ele bateu a mão em cima do capô e continuou correndo atrás do touro, irmãos. Eu falei: Deus, muito obrigado por não ter atropelado o animal e por não ter atropelado o dono do animal. Mas que susto, irmão. O coração saiu na boca. A irmã Sineia, que já é branquinha, ficou mais branca ainda, de susto. Então a igreja do arrebatamento é a igreja que dá graça. E voltando ao cavalo lá perto, os cavalos soltos perto do cruzeiro, irmãos, daqui a pouco vão ter uma tragédia. Algum carro atropelando esses cavalos. A igreja metodista tem um pastor falecido por atropelar um animal. É muito sério isso. Precisamos pensar o que fazer, como fazer. Alguém para ligar e dizer: olha, tem que tirar esses animais que podem provocar acidente. É porque a igreja do arrebatamento não é uma igreja omissa que vê coisa errada e fica por isso mesmo. Tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa nós temos que fazer. Versículo número 19. A igreja do arrebatamento: não apagais o Espírito Santo. O que apaga o Espírito Santo? Vida de pecado. Não desprezai as profecias. A igreja do arrebatamento entende as profecias, não desfaz as profecias, confirma as profecias, e Jesus está voltando, é uma profecia. A igreja do arrebatamento julga todas as coisas, retendo o que é bom. Ô irmão, tem tanta coisa acontecendo aí, vamos reter o que é bom. Tanta coisa acontecendo aí, vamos reter o que é bom. Eu gosto muito de comer peixe, mas vamos tirar espinho. É isso que a palavra está dizendo. Vamos ficar com o que é bom? Todo ser humano tem algumas coisas meio chatas em cada ser humano, mas vamos reter o que é bom? Se todo ser humano tem qualidades boas. A igreja do arrebatamento julga todas as coisas retendo o que é bom. A igreja do arrebatamento abstém-se de toda forma de mal, não pratica maldade. Mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos, a igreja do arrebatamento busca constantemente não ter nada para ser repreendido. É isso mesmo. Eu não quero ser repreendido, então não fico fazendo coisa errada.
você não quer ficar pedindo perdão, não fica magoando, humilhando as pessoas. É simples. Mas a igreja do arrebatamento é aquela que pede perdão quando reconhece que magoou, entristeceu. A igreja do arrebatamento não é a igreja que não pratica pecado, mas reconhece o seu pecado, pede perdão, confessa, arrepende, abandona, não pratica mais. Isso é a igreja do arrebatamento. Quero encerrar essa palavra como eu comecei. Você é a igreja do arrebatamento. Você está preparado para Jesus buscar você a qualquer momento? Você está. Você quer estar preparado? Você quer ser esta igreja do arrebatamento? Você quer entregar a tua alma, o teu espírito, o teu coração a Jesus? Convido você a se colocar de pé. E você que está nos assistindo, eu quero convidar você a tomar essa decisão, a decisão mais importante da sua existência. A decisão que vai levar você para a eternidade, que vai fazer você a igreja do arrebatamento, é a decisão de receber Jesus, confessar Jesus, a decisão de amar Jesus, de depender de Jesus, de caminhar com Jesus, de querer crescer no conhecimento de Jesus, querer receber o Espírito Santo de Deus, receber o fogo adorador, receber a presença do divino, do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Quando você toma essa decisão, você se torna a igreja do arrebatamento. Você que quer que o seu nome seja escrito no livro da vida, você se torna a igreja do arrebatamento. Então convido você a fechar os seus olhos, fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Você que quer ser a igreja do arrebatamento, você que está em dúvida ainda, você que viu esses princípios, esses sinais, essas práticas, e tem alguma coisa que você ainda não consegue praticar. Está fora da vida da santidade, está fora da prática da evangelização, está fora da prática de algumas coisas que nós vimos aqui, de amar algumas pessoas. Se Jesus voltar, vai encontrar ódio no meu coração. Se Jesus voltar, vai encontrar timidez de falar do Evangelho. Eu não tenho evangelizado. Vai encontrar pessoas que eu não consigo amar. Vai encontrar eu na prática de pecado. Eu convido você, neste momento, se arrepender, pedir perdão, dizer para o Espírito Santo, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero abandonar o pecado, eu quero viver vida de santidade, eu quero que você me santifique, corpo, alma, espírito, alma e corpo. Tome essa decisão, mas eu quero convidar você a receber e confessar Jesus como único Senhor e Salvador. Coloque uma das mãos no seu coração e diga assim: Deus, convido toda a igreja a fazer esta oração para você renovar a sua aliança com Cristo. Deus, eu recebo no meu coração e eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha alma, o meu espírito, o meu corpo a Cristo Jesus. E eu peço ao Espírito Santo que me santifique, que gere amor no meu coração, que gere desejo de evangelizar, de ganhar almas para Cristo. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para perdoar, para liberar perdão. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu declaro em Cristo Jesus que eu estou preparado para o arrebatamento. E eu creio na volta de Jesus e na minha ida encontrá-lo. E eu tomo posse da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Amém.